Vamos agora começar aqui, que temos muita coisa para falar. Aqui eu estou com 2 livros incríveis. Um, que é o Vintage. Olha só a capa do livro Vintage, para vocês verem, que foi lançado por volta de 97. 97, é. E aqui nós temos esse que é maravilhoso. Olha esse verde aqui, ó. Sentiu? O verde do diabo. Exatamente. Olha aqui, quem pensa que o diabo é vermelho. Vamos entender isso de forma profunda com ele, o Bruxo Fagundes. Seja muito mais que bem-vindo, Bruxo. Tudo bom? Tudo bem, agora melhor ainda, finalmente podendo conversar com vocês e desempenhar esse papel de trazer uma visão diferente do que são essas entidades, né? Mas antes eu queria realmente aproveitar isso que você falou, que é muito estranho em termos da literatura um livro ser reescrito 20 anos depois de uma forma estendida e visceral, hardcore. Por quê? Em 97, o livro dos demônios tinha um enfoque eminentemente de proteção contra essas entidades. Inclusive o subtítulo era Manual de Identificação de cada demônio e as defesas necessárias. Então, ficava implícito, na época, que o livro exercia um papel protetor, fornece técnicas, orações, mantras e informações sobre as entidades. No entanto, já em 97, as pessoas ficaram perplexas perguntando, mas afinal, como você soube disso? Qual é a natureza da relação do autor com essas entidades? E afinal de contas, como você saiu de lá? Nada disso consta na versão original do Livro dos Demônios, que, pelo formato, se assemelha a um manual de observador de pássaros. Tem a descrição, característica, o nome, a origem, tarará. É uma versão fria e sintética. No entanto, 20 anos depois, as pessoas perguntando, e felizmente o mundo evoluiu, mudou, e eu resolvi escrever o que tanto me perguntaram, que era a resposta a todas essas perguntas. Como você foi ao inferno, que história é essa, o que você viu, o que aconteceu, quais foram as sequelas, como você voltou e o que você deduziu disso tudo, né? Então isso agora está de forma integral. E na edição nova, a gente botou o livro antigo, que ninguém tem obrigação de conhecer, mas até por uma questão de comparação, que se você pega o livro e vê o capítulo original antigo, e depois lê o capítulo visceral, que estava oculto no primeiro, aí a situação toma uma outra profundidade. Então esse aqui era o objetivo, revelar. Então, eu penso que é um trabalho bastante original, no sentido de que eu reescrevi a obra desde um ponto de vista incendiário. São páginas incandescentes, o livro tem uma advertência, não é um livro para pessoas sensíveis ou de natureza impressionável ou menores de idade ou com histórico de doenças nervosas mentais. É um livro perturbador, necessariamente perturbador e dolorosamente confidencial, porque ele é narrado na primeira pessoa desde um ponto de vista implacável comigo mesmo. Ou seja, as entidades me esmoeram, me torturaram, me massacraram lentamente durante quase um ano, e em cada reino eu fui deixando um pedaço diferente de mim. Então é uma experiência desgarradora, onde eu morri de novo, digamos assim. E é estranho isso, porque eu sou meio acostumado a enfrentar a possibilidade do fim físico da minha existência. Porque você vê, eu estou preso nesse corpo, nesse planeta, desde 1961. E desde então, várias tragédias aconteceram comigo, inclusive quase morrer queimado. Estava contando para o guru que explodiu uma garrafa de álcool num 31 de outubro de 75, eu tinha 14 anos, e eu tive o doloroso privilégio de ver os meus ossos, que fora a coisa mais branca que eu já vi na vida, porque o braço ficou reduzido a carvão e ficou aparecendo os ossos.
E o joelho também virou carvão e ficou aparecendo o osso. Então, já aos 14 anos, eu tive que conviver com essa transformação psicológica de ver que eu não era o meu corpo e que o meu corpo era meu inimigo, estava lutando contra a morte. Eu estava falando aqui também para o guru que era tão grave que depois que fizeram as cirurgias tudo, o médico me disse assim, eu com o braço todo enfaixado, a mão, tudo, e ele disse assim, agora nós não podemos garantir, não sabemos, se só daqui a um mês, se você vai ter todos os dedos, ou a mão, ou esse pedaço do braço. Então, durante um mês, aos 14 anos, já fui forçado a conviver com essa possibilidade e me adaptar emocionalmente. E vocês imaginam o alívio que eu senti quando desenfaixou e eu mexi os dedos todos. Escapei. Esse tipo de trauma é o combustível que nos desperta para uma consciência maior, porque o encontro com a morte é necessariamente transformador. Nós não temos a consciência constante de que somos seres mortais, temporários. E você vê, ao longo de 6 décadas, eu perdi muita gente, muitos entes queridos, amores, amigos, e alguns deles eram muito jovens. A pessoa pensa que, não, mas eu tenho 30 e poucos anos, tá tranquilo. Não, eu conheci pessoas de 30 e poucos anos que dormiram e não acordaram. Ou seja, essa imponderabilidade da existência humana, porque nós não nos trouxemos à existência e tampouco permaneceremos nela o quanto quisermos. Estamos aqui de passagem e essa natureza, vamos dizer, imponderável da nossa própria existência é que desperta a magia e que nos sustenta na caminhada, porque a gente vive cada dia como se fosse o último. E a cada dia que eu acordo e a cada dia que eu vou dormir, eu agradeço. Oba, acordei. Não morri dormindo, não acordei no outro mundo. Então, eu acho que essa consciência da condição da mortalidade humana, que até se diz, né, que a filosofia não é outra coisa senão preparar-se para a morte, porque é preciso dar sentido a uma existência que por si só carece de sentido. A vida é o que a gente decidir que é. Se você adota uma determinada postura, a vida vai te tratar de acordo com essa atitude, com essa mesma postura. Então, é preciso enfatizar isso, que foi através do sofrimento, da decepção, da morte, que eu adquiri, digamos, a necessária configuração psicológica para sobreviver a essa jornada. Né? Na verdade, foi uma missão. Eu não fui ao inferno porque eu quis, eu não fiz rituais para chamar os demônios. Eu era um mago, mas não era um demonólatra, como não sou satanista, não sou adorador dos demônios, não sou demonólatra. Então é preciso deixar, desde logo, isso bem claro. Inclusive, acho que vocês vão também achar que tem a ver esse pensamento, porque o título é ilusório. O livro dos demônios tem 2 sentidos. A pessoa pode achar que é um livro pertencente aos demônios, ou achar que é um livro sobre os demônios, que é a verdadeira definição. Não é um livro que pertence às entidades, é um livro sobre as entidades. Então, nem o livro, nem eu, muito menos, pertencemos a esse reino, nem a essas forças espirituais. Já foi dito também que o maior truque do diabo é fazer crer que não existe. E, de fato, não existe o diabo. Existem os demônios, toda uma hierarquia, uma estrutura de natureza quase nobiliárquica, que nem na Idade Média tinha o barão, o duque, o conde e tal, ou uma estrutura militar. Os demônios obedecem a padrões distintos, cada um tem uma especificidade. E também é importante, eu acho, acrescentar que a culpa não é dos demônios. Os demônios não fazem as coisas.
Nós fazemos as coisas. São os dedos humanos que apertam o gatilho, que apertam o botão que dispara a bomba. O livre-arbítrio é a alma humana que se manifesta de forma destrutiva e que gera o sofrimento que alimenta os demônios. Então, de certa forma, os demônios, assim como os abutres na natureza, processam o lixo, as carcaças, os demônios são as entidades necessárias para restaurar o equilíbrio astral, espiritual, emocional, dando aos culpados uma mostra do que eles providenciaram em vida.